Fermentar cervejas lager no método tradicional, clássico, em que você demora 15, 20 ou 30 dias para terminar uma fermentação, pode ser um problema caso você não tenha todo esse tempo, tenha um pouco de pressa para terminar de beber sua cerveja. Mas você sabia que é possível você fazer sua fermentação de cerveja lager com tempo consideravelmente menor, utilizando técnicas mais modernas de fermentação e ter um perfil de cerveja muito satisfatório? Tá interessado nesse assunto? Então fica comigo e bora fazer cerveja? Olá, fazedores de cerveja! Você que faz e você que quer começar a fazer a sua própria cerveja em casa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Faz Cerveja, onde você aprende a fazer a sua de um jeito simples e prático e sem complicações. E o tema de hoje é algo extremamente importante porque mexe no coração da produção cervejeira, que é a fermentação. E é uma dúvida bem corriqueira que eu recebo com certa frequência de alguns clientes, né? De amigos cervejeiros também, com relação ao tempo de fermentação de uma cerveja lager, né? Se a gente precisa realmente aguardar todos aqueles dias, se as temperaturas têm que ser aquelas mesmas, e se não tem como a gente fazer um pouquinho mais rápido. E a realidade é que sim, a gente pode fazer fermentações de cerveja lager, mantendo o perfil lager, aquele aroma lager-like, né? De uma cerveja tipicamente lager, sem precisar aguardar todos aqueles dias, 20 dias, 15, 20 dias de fermentação, às vezes até mais, né? Então, o que eu trago aqui para esse vídeo hoje é uma proposta, né? É uma técnica de fermentação mais moderna que se vem aplicando hoje largamente no mundo todo, em cervejarias e até cervejeiros caseiros, né? Que pode te ajudar muito a fazer cervejas mais rápidas. Então, essa planilha que eu coloquei aqui com dois gráficos vai nos ajudar a entender a proposta. Notem que nesse quadrante da esquerda aqui temos as temperaturas de fermentação para uma lager numa proposta mais acelerada. Ao invés de você começar a fermentação na casa dos 7, 8 graus e segurar por, sei lá, uma semana, subir devagarinho, esperar a fermentação atenuar toda para depois você fazer o descanso de acetil, você já parte para o diacetil, para o descanso de acetil, aqui no final da atenuação. Notem que nos mesmos dias aqui, ó, no sexto dia a gente está subindo para 15 graus. Aqui estamos com a densidade que começou a 1,050, começou nesse gráfico aqui 1,050 e está em 1,009 já. E ela vai baixar mais um pouquinho ainda para terminar. Então vejo que quando a gente está terminando a atenuação, no último dia, no penúltimo dia, a gente faz uma subida de temperatura para quê? Para que o consumo daqueles compostos indesejados, de acetil, compostos sulfurosos, acetaldeído, que são gerados naturalmente durante a fermentação, sejam reabsorvidos pela levedura ainda em atividade dentro do prazo em que ela ainda está consumindo o extrato também, ou seja, enquanto ela ainda está atenuando, enquanto ainda tem açúcar a ser consumido pela levedura, você também está consumindo aqueles compostos de acetil, compostos sulfurosos e acetaldeído principalmente, né? Por que isso acontece? Como isso é possível? Eu conseguir consumir o extrato, o restante do extrato, e já começar a consumir esses outros compostos. É que a levedura, conforme a fermentação vai evoluindo e o extrato disponível para ser consumido, o açúcar disponível, vai ficando escasso, ela vai começar a modificar o seu metabolismo. E ela já começa a fazer lentamente a absorção desses outros compostos, porque ela percebeu que também tem pouca coisa ali de extrato para ser consumido ainda. Então, você aproveita e faz essa maturação química que a gente chama, que é retirar da cerveja esses compostos indesejados. Essa maturação química você faz durante o processo de fermentação ainda, né? No finalzinho da atenuação. E aí você não precisa aguardar depois da fermentação mais 3, 4 dias. Você faz apenas essa subida aqui. Já começamos a fermentação a 12, deixamos ali no dia 0 a 12, deixamos 48 horas, aí no dia 2
a gente está ainda em 12, a gente sobe para 14 para dar uma estimulada nessa fermentação para que ela não perca o pique, né? E já começar a estimular porque o extrato já está baixinho aqui, ó, no quinto dia, o extrato já está 1,011, já está muito baixo aqui o extrato, então ela já começa a querer mais alguma coisa para consumir. Então você já proporciona com esse aumento de temperatura a condição para que você estimula para que ela comece a consumir diacetil, compostos sulfurosos e transformar o acetaldeído também, terminar essa conversão do acetaldeído, que é um precursor do etanol, né, para terminar de fazer ele se transformar em etanol. Um detalhe que tem que ficar muito bem esclarecido é que quando se trata de fermentação, não se deve contar dias, né? Claro que nesses gráficos que mostramos aqui, eu mostrei aqui, tem uma quantidade de dias estabelecidas aqui, uma atenuação prevista e tal, mas eu sempre falo para os meus amigos, né, para os meus clientes, cervejeiros que eu conheço, fermentar não é contar dias, é controlar extrato, ok? Extrato e pH seria o ideal, certo? Então, não leve à risca, especialmente a última etapa, aqueles últimos dias ali, você tem que determinar a quantidade de dias daquela última etapa, dependendo do tempo que leva para consumir o extrato. Aqui no nosso exemplo, o extrato foi todo consumido no sétimo dia, estamos ali com 1,007 no sétimo dia, e dali para frente ele se manteve, ou seja, ele já foi consumido. Mas pode ser que na sua cerveja, essa atenuação leve um dia a mais ou um dia a menos. Então, o que você tem que fazer é acompanhar, depois lá do quarto dia, você começa a acompanhar com medições diárias, e aí você vai saber quando ela teve duas medições iguais, na mesma temperatura, já indo para o final, você já está na temperatura mais alta, você já sabe que se ela não baixou mais a densidade em 24 horas naquela temperatura, quer dizer que a atenuação acabou, e aí você pode dar por acabado. Então, só esse adendo aqui, que fermentar não é contar dias, é controlar extrato. Beleza, gente? Então, essa aqui é uma proposta de fermentação mais moderna, por assim dizer, que muitas cervejarias utilizam e que você, cervejeiro caseiro, pode estar utilizando. Note aqui que depois de atenuada, aqui estamos no oitavo dia, né? Atenuou aqui, sétimo dia, nesse gráfico que fica fácil de entender. Sétimo dia chegamos na atenuação máxima, ou seja, mínima densidade, 1,007. No dia seguinte, já temos a repetição dessa mesma densidade, ou seja, a atenuação acabou. Então, o que eu faço no oitavo dia aqui? Ó? Eu já baixei para 9 graus, né? Para começar o cold crash. Baixei a 9 para eu conseguir uma floculação legal dessa levedura, né? Para eu poder colher ou para poder expurgar com facilidade. E deixo um dia ou dois e já baixo para o meu cold crash ali para 1 grau como sugestão, aí depende da sua geladeira, do seu sistema de resfriamento, né? Coloquei como exemplo a 1. E aí você deixa os dias que for conveniente para você, pode usar um clarificante, pode, enfim, aí para frente você segue normal. Mas o interessante é mostrar que você pode sim fermentar uma cerveja lager, e aqui eu estou colocando uma cerveja com uma densidade de 1,050, uma lager ordinária, sem nada de especial, não é uma Doppelbock, não é uma High Gravity, tá? Eu estou falando de uma cerveja assim, padrão normal, que você faz 90% das vezes, que é uma densidade até um 0,50, um 0,55, 0,60 ali, estourando, né? É o que a gente normalmente vê os cervejeiros fazer. Então, fica aqui a dica, faça suas cervejas lager numa fermentação mais acelerada e veja que você vai ter, além do ganho de tempo, um padrão sensorial muito aceitável, muito dentro dos padrões de lager que você costuma ver por aí, sem prejuízo nenhum. Espero que tenha sido bom para você, que você tenha gostado desse vídeo. Se for útil, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, nos ajude a continuar crescendo. Deixa seu comentário se você gostou dessa dica, se você já faz fermentações assim, ou se você ainda faz aquela fermentação clássica de lager, que você deixa lá por bastante tempo, a temperatura baixinha, depois que atenua, você faz a maturação para tirar o diacetil e tudo mais, e depois você faz o descanso, o cold crash, né, para limpeza da cerveja. Ficamos por aqui hoje, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, até a próxima e bora fazer cerveja?